Bem, irmãos, nós estamos estudando o temor a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus para Provérbios 1 e 7. Provérbios 1 e 7 tem sido o nosso ponto de partida. Nós temos procurado disponibilizar depois, né, quando nós começamos alguns problemas, né, de transmissão, então algumas vezes o vídeo fica travando, então eu estou colocando apenas o áudio, tá? Dessa série vai ficar apenas o áudio dos sermões. Caso os irmãos depois olhem no canal da igreja, vai estar disponibilizados os áudios. Provérbios 1 e 7, antes de lermos, uma pergunta. Os irmãos já pensaram na diferença entre egoísmo e egocentrismo? São duas definições que parecem muito, mas a diferença entre egoísmo, uma pessoa egoísta e uma pessoa egocêntrica. Claro que uma pessoa egoísta, ela tende a ser egocêntrica. Uma pessoa egocêntrica, ela tende a ser egoísta. Mas há uma diferença entre as duas coisas. Uma pessoa egoísta é aquela pessoa que ela quer tudo para si. E uma pessoa egocêntrica é aquela pessoa que se coloca no centro de tudo. Ok? Há uma pequena diferença. Hoje em dia fala-se de, qual é a expressão que se usa? Narcisismo, mas na verdade é uma pessoa egocêntrica. E o maior problema de uma pessoa egocêntrica, ou como se diz hoje, narcisista, é que ela não aceita um diálogo baseado na lógica. Você pode fornecer informações para ela, mas ela é o centro. Então a sua opinião não importa. Ela sempre vai inverter. Ela sempre vai colocar você como sendo errado, porque ela não acredita, a pessoa egocêntrica, ela não acredita que ela está errada, ela não consegue enxergar seus erros. E esse é o grande desafio dos cristãos, porque quando um cristão ele é convertido, ele foi convertido porque ele entendeu que ele não é a solução, ele é o problema. A solução está em Cristo. Se eu sou o problema em relação ao meu relacionamento com Deus e Cristo é a solução, eu, então, convertido, abro o meu coração para ser corrigido, com base na palavra de Deus. Então, uma pessoa egocêntrica, ela nunca vai aceitar, por mais que ela esteja errada. É sempre uma questão pessoal. Ela não consegue enxergar que ela tem problemas. Não consegue, irmãos. Então há sempre uma inversão dos papéis. Geralmente o egocêntrico, ele se vitimiza. Ele se coloca num patamar em que, não é, o outro está sempre atacando. Então, na verdade, quando há correção, ele se retrai. Você sabe qual é o grupo mais egocêntrico que existe? Os psicólogos, irmãos. Porque eles se colocam no lugar de quem? De Deus. Eles se colocam no lugar de Deus para ditar regras aos outros. E não conseguem ver que eles também são um problema. A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos falar um pouco mais sobre temer a Deus? Mas primeiro vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado amoroso. Muito obrigado porque a tua palavra mostra que o pecado, tomando conta da humanidade, tornou todos os homens um verdadeiro problema. Em nossa natureza e obra, Senhor Deus, nós não
desejávamos nos aproximar de ti. Mas o Senhor colocou o temor em nossos corações. E por isso precisamos aprender cada dia mais a te servir, pela salvação que recebemos em Cristo. Ajuda-nos na meditação da tua palavra, para que te honremos neste aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Nós vimos 3 casos interessantes em relação ao temor a Deus, falando do que nós intitulamos de ingredientes, né? Ingredientes indispensáveis no temor a Deus. Hoje nós vamos falar deles, mas primeiro nós vamos lembrar. Nós vimos a história de Jacó. Então, Jacó, quando ele teve o sonho, ele temeu a Deus, mas ele não saiu correndo do lugar. Ele disse, nesse lugar, Deus está presente. Então, ele manifestou o desejo de servir a esse Deus. Moisés, ele também teve um encontro porque ele queria investigar o que estava acontecendo. Mas ele temeu a Deus porque ele estava na presença do Criador. Os anjos estão na presença de Deus. Os anjos sem pecado. E eles temem a Deus. No nosso primeiro texto de hoje, Lucas capítulo 5, versículo 3 a 11, que nós lemos logo no início deste culto, nós temos a história em que Jesus ele prega a multidão lá no lago de Genezaré. Capítulo 5 de Lucas, do 1 ao 11. Ele viu 2 barcos que estavam já encostados ali, estavam lavando as redes. E ele entrou no barco e pediu que se afastasse, então ele começou a pregar à multidão. E evidentemente aqueles pescadores também ouviram que Jesus, não é dito o que ele estava ensinando aqui, nesse momento, mas eles ouviram. Quando ele acabou de falar, ele olhou para Simão e disse, afasta o barco e lança a rede. Simão, como ele tinha, não é, essa personalidade expansiva, ele logo diz, olha, nós ficamos a noite toda trabalhando. Lançamos a rede a noite toda. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E ele lançou a rede. E o que aconteceu? Um milagre. Veja, irmãos, o milagre aqui foi estupendo. Foi algo grandioso, de tal maneira que eles tiveram que chamar outros barcos para que fossem ajudar. Foi sinal aos companheiros de outro barco. Venham nos ajudar. Mas o que é interessante, irmãos, é que ele não parou no milagre. Muitas pessoas param de enxergar quando vem o milagre. Isso aconteceu no ministério de Jesus. As pessoas viam um milagre e só viam isso. Elas não viam além. E Pedro viu além. Ele não enxergou apenas o milagre. Ele viu que diante dele havia a presença de uma divindade. Deus feito carne. E por causa dessa consciência, ele, no versículo 8, diz, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E esse espanto, diz a palavra de Deus, não somente tomou conta dele, mas de todos, por causa daquele sinal. Eles não viram apenas como um milagre. Não, nós vamos ficar perto desse homem porque sempre vamos pescar assim. Não, ele é divino. Ele é Deus em carne. Ele demonstrou um sinal. E eles temeram. E Jesus diz no versículo 10, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Esse temor, irmãos, é um temor diferente do temor, de novo, nós comentamos isso, daquele temor de Adão. Do temor que Adão, ao perceber que Deus se aproximava, disse,
Eu tive medo porque eu estava nu e eu me escondi. Esse tipo de temor é o temor do pecador, nós já falamos, é o sentimento que toma conta de alguém que não tem um relacionamento com Deus. Essa pessoa quer fugir de Deus. Ela quer fugir de qualquer coisa que se relacione com Deus. Não quero ir, ouvir, eu não quero me relacionar com esse Deus. Então eu rejeito tudo o que possa apontar nessa direção. Eu me escondo de Deus, eu fujo de Deus. Esse é o temor que nasce no pecado. Eu fujo da minha obrigação, eu fujo das minhas responsabilidades, eu fujo da necessidade de obedecê-lo. Eu não quero isso para a minha vida. Esse temor é o temor que é acompanhado com um desejo intenso, irmãos, de ficar do lado dele. Entende a diferença? O temor bíblico e verdadeiro, ele nos aproxima de Deus. Ao mesmo tempo em que eu reconheço que eu sou um problema, eu não faço uma inversão de papéis, eu sei que ele é santo e eu sou pecador, mas eu quero me relacionar com ele. Eu temo a ponto de abandonar a minha própria vontade. Aqui, isso é definido, irmãos, com o que é dito no versículo 11. Eles levaram o barco para a terra, eles deixaram tudo e eles seguiram. Isso tipifica, irmãos, aquilo que é mais custoso em nós. Aquilo que é mais custoso em você quando você vai servir a Deus. A sua vontade. Porque você tem vontades, você tem volição, é o que você quer. E você apresenta isso diante de Deus. Muitas vezes em forma de petição. Deus, faça isso na minha vida. É a sua vontade. Mas e se Deus disser não? Não é isso que eu quero para você. A maioria das pessoas para no milagre. Se Deus não fez, se Deus não agiu, é porque Ele não me ama. Então eu não quero um relacionamento com esse Deus. O temor verdadeiro, o temor bíblico, me aproxima ou me faz desejar me aproximar desse Deus. Não é aquele medo, aquele pavor de querer fugir dele, de querer não obedecê-lo, de querer, como diz Salmos 2, me desfazer dessas amarras. Eu não quero me estar prendendo a esse jugo. E muitas vezes quando você vê uma pessoa egocêntrica, ela tem a sua própria forma de servir a Deus. É a forma que ela encontrou de servir a Deus. E ela vai dizer a todos aqueles que olham para a palavra de Deus e se baseiam no que Deus diz e afirmam, nós devemos servir a Deus conforme Ele diz. Nós devemos servir a Deus porque a Bíblia diz assim. Essas pessoas vão dizer assim, mas como vocês estão ultrapassados. Como vocês estão fora de época. Isso aí na Bíblia já passou. Deus não liga mais para isso. Agora nós somos livres para adorarmos do jeito que nós queremos. Essa pessoa é egocêntrica e ela não tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Ela quer fugir das obrigações e das responsabilidades de servir a um Deus santo. Isso é muito triste, irmãos. Sabe por que é triste? Porque é a descrição exata de muitas pessoas religiosas. Elas encontraram uma religião, elas encontraram uma igreja, elas se sentem bem onde elas estão, mas elas se recusam a se aproximar de Deus. Elas se recusam a ouvir a verdade. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, mostra-nos João e a essência dessa piedade, irmãos, quando nós nos aproximamos de um Deus
santo. É uma sensação, irmãos, de um Deus que está presente. Versículo 17. E eu, diz João, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E essa sensação, irmãos, que vem até nós, essa sensação reverente de alguém que se prostra diante de uma majestade, diante da santidade de um Deus, em profunda reverência de uma percepção de que quem está ali na frente, Deus, não é qualquer pessoa. E quem é Deus? Quem é esse ser todo-poderoso? Se você quer compreender Deus, se você quer conhecer cada dia mais a Deus, você precisa conhecer Jesus. Não fixe o seu olhar no pastor. Não fixe o seu olhar numa religião ou numa igreja. Fixe o seu olhar em Jesus. Porque os bons exemplos, eu li uma frase muito interessante, né, de alguém que disse: os melhores exemplos são aqueles que querem fazer você mais semelhante a Jesus, não mais semelhante a eles mesmos. Então, se tornou muito comum, irmãos, a idolatria de líderes, e as pessoas olham para o líder e aquele líder se torna um foco de tudo. E quando o líder se vai, irmãos, ou quando o líder se perde, nós tivemos um exemplo muito triste na década de 80. Eu não sei se os irmãos lembram do Jimmy Swaggart. Já ouviram falar do Jimmy Swaggart? Um televangelista, irmãos. Ele pregava, eu conhecia pessoas que eram catolicíssimas, que eles não perdiam o programa do Jimmy Swaggart. Gostavam de ouvi-lo e ele tinha uma forma, né, de pregar, e você olhava assim e pensava: como é que esse homem está numa igreja pentecostal? E ele se tornou o centro das atenções. As pessoas idolatravam ele. E a queda dele, irmãos, foi muito vergonhosa. E quando ele caiu, quando ele desfez, né? Ele ainda está por aí, viu? Ainda está vivo aí. Ainda tem muitos seguidores. Mas foi uma vergonha para o Evangelho. E nós podemos perguntar assim: por que que as pessoas entendem tão mal o cristianismo? Por que que as pessoas não entendem o cristianismo? Por que que elas, na religiosidade, na membresia de uma igreja, em seguir pastores, em serem egocêntricos em relação ao que elas mesmas defendem, elas não se dobram, irmãos. Elas se endurecem ao ensino verdadeiro. Por que que elas têm esse problema? Romanos capítulo 3 e o versículo 18 responde. O ímpio, irmãos, ele tem um problema sério, assim como uma pessoa que não enxerga que há um problema, né? É algo interessante, até mesmo em relação à saúde, né, física. Nós tivemos esse dia falecimento, né, de uma pessoa pela qual orávamos. Nós orávamos por ele, sempre pedíamos orações. Tentei conversar algumas vezes com ele, indiquei para que ele estivesse, né, ouvindo. Uma vez ele chegou comigo e falou: ouvi, viu? Eu assisti lá, né, a pregação, mas morreu, irmãos. Nós estivemos lá no velório e no local que eles estavam velando, havia talvez 4, 5 pessoas sendo veladas ao mesmo tempo. E eu olhei para uma plaquinha e dizia assim, o nome da pessoa, idade, 54 anos. Opa, me acendeu um alerta. 54 anos, será que foi um acidente?
E eu procurei conversar com uma outra pessoa e disse, não, esse senhor aí, ele tinha problema de saúde, ele não cuidava. E ele tinha um problema grave de diabetes, né? Mas ele não se importava. Então, dizia, eu tenho que aproveitar a vida. Ele não enxergava o próprio problema. E qual é o problema espiritual das pessoas? Romanos 3:18. Não há temor de Deus diante dos seus. Coisa triste, né, irmãos? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. As pessoas não se importam de blasfemar de Deus. As pessoas não se importam de zombar do amor de Deus. Elas são egocêntricas, egoístas, se tornam os próprios deuses das suas vidas. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu preciso. E elas não temem a Deus. Não há temor de Deus. E esse é um problema do pecado, irmãos. Esse é um problema daqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. E a morte, ela vem, né? E eu fiquei um dia todo pensativo, tudo aquilo, né? A Bíblia diz que a sabedoria está na casa onde há luto e não onde nasceu alguém, né? Porque quando você vê alguém que faleceu, está ali diante de um velório, de um funeral, você medita sobre a sua própria vida. E essa pessoa nós conhecemos a luta, o que construiu, quanto lutou, quanto se orgulhava das coisas que tinha, né? Acabou, não levou nada. Mas nós precisamos entender que o temor a Deus é requerido para todos os seres humanos. E vem a pergunta: quais são os ingredientes do temor a Deus? E eu vou falar basicamente de 3 ingredientes para que o temor a Deus seja verdadeiro. O primeiro, vamos falar um pouquinho hoje. Você precisa ter uma compreensão correta do caráter de Deus. Segundo, nós vamos ver, você precisa ter essa percepção generalizada de que Deus está presente em todos os lugares. Terceiro, você precisa ter uma consciência constante das suas obrigações para com Deus. Eu vou repetir, tá, irmãos? Não é obrigação para com a igreja, não. Nem com o pastor. Suas obrigações para com Deus. Ah, mas eu não sou um cristão. Você tem obrigações para com Deus. Apocalipse capítulo 15, vamos ver a compreensão correta do caráter de Deus de maneira resumida. Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e o 4. Nós vemos aqui as pessoas contemplando a Deus, né? Os anjos contemplando a Deus. Nós vemos aqui também, irmãos, aqueles que saíram vitoriosos, né? Da besta, da imagem, daqueles que foram mortos, estão lá diante de Deus e cantando um hino, cantando o cântico de Moisés, o cântico do servo de Deus, do Cordeiro de Deus, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Que pergunta é essa, irmãos? Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Basicamente eles estão dizendo assim: qualquer pessoa que tenha compreensão do teu caráter
como nós temos, essas pessoas irão te temer. Eu não sei quantos dos irmãos já estiveram em lugares onde há, eu não vou dizer montanhas, né? Mas há elevações. Nós já passamos por lugares assim no Brasil. Lembramos lá da Chapada dos Guimarães, né? Chapada dos Guimarães é uma elevação, irmãos, a 700 metros do nível do mar. Então você vai subindo e toda vez que passávamos lá, falava para os meninos aquelas marcas que existem ali, né? Naqueles paredões são marcas da água, do dilúvio descendo, dá para ver perfeitamente, né? As marcas da água baixando ali. Então nós chegamos a um ponto alto e se você está olhando, né, apenas para o chão, vendo a grama, ou talvez vendo ali algumas plantas, mas você não tem a compreensão correta de quão grandioso é aquele lugar quando você olha então para o horizonte, você vê as elevações, você vê os chamados platôs, né? Quando você vê a grandiosidade daquele lugar, então a dimensão do seu entendimento é muito maior. Então há pessoas que têm uma visão muito limitada do caráter de Deus. Deus é o Deus bonzinho do amor. Deus é o Deus que só exige e colocam características isoladas. Deus. Deus é, Deus é aquele ser que está interessado só no meu bem. Irmãos, tem uma visão muito pequena do caráter e dos atributos de Deus. A Bíblia não mostra o caráter isolado de Deus, ou parte do caráter de Deus. Ela mostra num contexto mais amplo. É por isso que é importante ler a Bíblia toda. É por isso que é importante estudar, ler o Velho Testamento, assim como o Novo Testamento. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é infinito, Deus é eterno e Deus é imutável. É como nós acabamos de falar. Ah, mas vocês estão lá no passado. Mas espera, Deus não mudou. E alguém uma vez chegou comigo e perguntou, há muitos anos atrás, você que é pastor, você já pensou se Deus fosse igual como ele era no Velho Testamento? Eu perguntei, como assim? Porque lá, botava a mão na arca, desobedecia a ele, caía fogo do céu e consumia. Já pensou se Deus fosse assim? Eu perguntei dele, quem foi que disse que Deus mudou? Quem foi que disse que é outro Deus? É o mesmo Deus santo que se ira contra o mal e contra o pecado, que fez fogo e enxofre descer sobre Sodoma e Gomorra, que castigou Jonas porque ele foi desobediente, que fez fogo descer do céu e consumir toda a oferta que foi apresentada por Elias. Deus é o mesmo Deus, irmãos. Ele não muda, ele é santo. Ele mudou a sua forma de nos tratar. Humanidade, por um breve período de tempo. Por causa de Jesus, a graça de Deus se estendeu a todos os homens. Se isso vai acabar. E ele vai voltar, irmãos, novamente a tratar a humanidade como ele tratava no Velho Testamento. Nós somos muito abençoados por causa disso. Nós somos muito abençoados por causa disso. E eu me lembro, e todos nós pais lembramos, de desobediência de nossos filhos. Lembra o que a gente falou ainda nesse estudo? Quem disse que Deus mudou? Quando os nossos filhos, lá no Velho Testamento, se vivêssemos lá, desobedecessem e fossem teimosos e não quisessem obedecer, o que nós teríamos que fazer como obrigação a esse Deus? Está aqui, ó. É rebelde, é desobediente. E o povo ia apedrejar. Quem disse que Deus mudou? Ele continua o mesmo Deus santo. Tema esse Deus. Não tenha uma visão estreita e pequena de quem Deus é.
compreenda o caráter santo dele. E eu vou ler umas partes de um escritor, alguns pensamentos que ele diz a respeito de Deus. Tudo em Deus é capaz de encher a mente com reverência. Ele é a fonte inesgotável de toda a vida, inteligência, poder, excelência e felicidade no universo. O ser divino deve suscitar em nós a compreensão dele, a imensurável extensão do seu caráter imaculado. Deve aprofundar em nós um temor que vai produzir sabedoria, santidade e obediência. Interessante isso, né? Eu temo a Deus. Você é cristão? Sou cristão, sou crente. Se você teme a Deus, esse temor vai produzir em você sabedoria, santidade e obediência. Deus é digno de ser temido. Vamos voltar para Provérbios e vamos ver rapidamente aqui capítulo 9, versículo 10. Provérbios, capítulo 9 e o versículo 10. O primeiro ingrediente essencial do temor a Deus. Conceito correto do caráter de Deus. Pense que Deus é um Deus diferente do que ele é como Deus Santo do Velho Testamento. Provérbios capítulo 9 e o versículo 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é a prudência. O que é o temor do Senhor? Conhecer a esse Deus santo. Na sua epístola, João, ele vai falar que o que ele ouviu, o que ele viu, é o que ele irá pregar ali. Então é interessante porque a epístola de João, ela fala do amor, mas para você entender o amor de Deus, você precisa primeiro conhecer a Deus. Porque o amor de Deus, ele é a satisfação da própria justiça dele. Nós não tínhamos como pagar. Nós não tínhamos como rasgar essa dívida por nossa própria força. E o que Deus fez? Ele satisfez a sua própria justiça. Ele concedeu, irmãos, o maior de todos os sacrifícios. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele entregou a si mesmo para que houvesse um meio, essa expressão de retorno a Deus. É somente pelo Filho de Deus. Eu quero ler com os irmãos, para nós terminarmos, Salmos, capítulo 50 e o versículo 21. Salmos, capítulo 50 e o versículo 21. Salmos 50 e o versículo 21. Para nós estamos encerrando. Salmos 50 e 21. Aqui é um alerta final sobre o entendimento de Deus. Muitas pessoas se acham deuses, né? Até que venha uma doença, uma tragédia, até que chegue a morte. Ou a velhice, né, irmãos? Há muitos. Eu já mencionei aqui aquele... Ouçam, né? É uma música... Eu recomendo, viu? Meditem sobre uma música que eu disse aos irmãos, né? De alguém que foi muito famoso, muito rico. E no final da vida ele diz, se eu pudesse voltar, eu acharia um caminho. E todo mundo se foi. Está aqui o meu império de lixo, ele diz. Né? Meu império de lixo. Tantos prêmios não significavam nada. Salmos 50 e o versículo 21 diz assim: estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu. Mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Nós já estudamos um pouco sobre isso, né? As pessoas pensam que Deus é semelhante a elas.
você pensa que, né? Você pensa que eu sou como você, tal como você. Você pensa que eu, Deus, como você quer que eu seja. Então essa medida do temor, do amor, é baseado na sua própria compreensão do que Deus é. E esse Deus que você tem em seu coração é um Deus falho, pequeno, que não representa a santidade de um Deus todo-poderoso. Você precisa ter o conceito correto do caráter de Deus. O que é pecado para Deus no passado continua sendo pecado e desobediência hoje. E se você está ouvindo essa mensagem e não compreende o caráter de Deus, eu quero te perguntar, você está achando que os seus pensamentos são os pensamentos do próprio Deus? Leia a Bíblia e comece a ajustar os seus pensamentos de acordo com os pensamentos de Deus. Tenha a compreensão correta do caráter de Deus. Leia, nós vimos, né, Isaías capítulo 6, Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 1, que mostram como Deus é santo e como nós somos diferentes. Para que você tenha uma Deus verdadeiramente, não adianta você se comparar às outras pessoas. Não adianta nós, que somos uma igreja, né, composta, nos compararmos com outras igrejas. Não é isso, irmãos. A minha vida com a vida do outro, não. Eu, individualmente, não posso ser o centro. O centro é Jesus. E eu preciso me debruçar para que Deus me mostre onde eu preciso mudar. Onde eu preciso ser mudado. E talvez essa mudança venha e comece na sua vida pelo arrependimento dos seus pecados e na aceitação de Jesus como único e suficiente Salvador. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é verdadeira. Pai, nós que somos salvos, nós temos tanto a aprender e tanto a sermos mudados, moldados pelo teu amor, pela tua santidade. Ajuda-nos na compreensão da tua palavra. Que não sejamos egoístas ou egocêntricos, mas sejamos, ó Deus, sim, iluminados cada dia, dirigidos cada dia pelo teu Santo Espírito, produzindo frutos. São as mudanças, Senhor Deus, que nos fazem mais semelhante ao nosso Salvador. Perdoa-nos no que temos falhado. Tem paciência para conosco. Que ao mesmo tempo em que nós te suplicamos que nos use para que outros conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como o Redentor de todos aqueles que nele creem. Em nome de Jesus. Amém.